ministro da Palavra de Deus na cidade de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, é isso? Plantador de igreja, uma congregação muito parecida com a nossa, que já abriu igreja. E eu queria que falasse um pouco mais sobre como foi esse início. A gente se identifica muito com esse tipo de trabalho e queria dizer que é uma grande honra tê-lo aqui conosco, não só o senhor como a Simone. Era um desejo que nós temos há um ano já, pelo menos, e Deus tem realizado. Espero que Deus abençoe a sua vida, porque a nossa já tem sido abençoada. Deus abençoe. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Como o pastor Augusto já havia comentado, a nossa igreja hoje né, é muito parecida com a igreja dos irmãos. Nós começamos por um ponto de pregação, éramos 4 pessoas, uma região onde havia um fluxo de pessoas muito grande, porque era um estaleiro ali no Rio de Janeiro, em Niterói. Então as pessoas vinham de outros estados, passavam o tempo ali, e nós começamos a trabalhar na casa de uma senhora que hospedava essas pessoas, né? Elas alugavam quartos. Né? E aí começamos o trabalho ali. E com o tempo nós começamos a fazer cultos ali na casa daquela senhora. E aos domingos, né, pelo menos uma vez na parte, no horário vespertino, né, na tarde, assim, ao anoitecer, né, e depois de um tempo nós conseguimos um lugar, que estamos até hoje, que o lugar não nos cabe mais, né, uma dificuldade de encontrar um lugar que seja propício para a nossa igreja cresceu, hoje nós somos 40, 50 pessoas, né. Temos algumas pessoas que nos visitam, assim, esporadicamente, e a nossa dificuldade hoje é o local. Né? Eu estava pensando com o pastor ali, um local desse aqui lá onde a gente está, você não consegue por menos de 6, 7, 8 mil reais. Né? É complicado, né? As coisas são muito caras lá na região que nós estamos, no Rio de Janeiro, em Niterói, principalmente naquele local ali, as coisas são caríssimas, a gente está com dificuldade de conseguir um local para darmos continuidade ao trabalho. A igreja está crescendo e nós não estamos mais nos cabendo ali, né? Mas a gente crê que o Senhor vai abençoar, como abençoou a organização da nossa igreja. Nós nos transformamos, né, saímos do status de congregação para a igreja presbiteriana, né, esse ano, em março desse ano. Temos um conselho lá com 3 presbíteros, uma junta diaconal que é um diácono só, por enquanto, né? Diz que não é junta, eu chamo de junta diaconal, né? Mas a nossa igreja tem crescido, é uma igreja muito, assim, muito acolhedora, né? Por visto semelhante à igreja de vocês. E a questão é a gente trabalhar, né? Se envolver com a palavra de Deus, o interesse dos irmãos, em viver a cristã, e a perspectiva, né, pastoral em pregar essa palavra. Né? Esse é o principal, vamos dizer assim, o objetivo do pastor, né? Pregar a palavra de Deus, ensinar o povo de Deus a fazer a sua vontade, a vontade do Senhor que está na sua palavra. E as coisas acontecem, e Deus vai agindo, né? Como você vê ali em Atos, capítulo 2, né? O Senhor ia acrescentando. Eles iam vivendo a vida cristã, e iam vivendo a vida da igreja conforme a palavra de Deus, e o Senhor, creio eu, pela fidelidade da igreja à palavra, ia dando aquele grupo de pastores, que eram os apóstolos, né, da igreja, né? As ovelhas que o Senhor colocava ali na mão deles, porque a igreja cumpria o seu propósito, né, de adoração, de pregação do Evangelho e de viver a vida de forma piedosa. Né? Então eu acho que não existe, às vezes as pessoas acham, né, que não existe mágica, né? Às vezes vamos planejar, então, é lógico que tem que ter um planejamento, mas esse planejamento se resume creio eu, né?
ser fiel à palavra de Deus, a entender que em determinado lugar não tem uma igreja fiel e que nós temos a responsabilidade de implantar uma igreja ali, para as pessoas não somente que moram perto, crentes que moram perto, mas outras pessoas ali naquela sociedade que precisam ouvir a palavra de Deus, que têm a necessidade, como nós temos, de se conformar à palavra de Deus, se conformar a nossa vida à vontade de Deus e seguir o Senhor de coração e de forma íntegra. E aí o Senhor vai acrescentando, dia a dia, a palavra de Deus, que vão sendo salvos. Eu espero que a congregação aqui em breve se torne igreja, que comece aí a caminhar pelas suas próprias pernas, por mais que caminhe, já, mas é uma situação diferente, é um status diferente. A gente não é mais dependente de ninguém. A dependência que nós temos como igreja, do pastor e do conselho da igreja, e de nós mesmos, não dependemos mais de uma outra igreja, ou ficamos aí na dependência do presbitério, quando somos congregação presbiterial. E aí essa perspectiva, preparar a igreja de Cristo para receber o reino de Deus. Esse é o maior propósito, um dos maiores propósitos, na comissão da igreja. Na adoração, na evangelização, nós estamos sendo preparados. E essa é a função do pastor, dos presbíteros, dos irmãos, nos preparar para recebermos o reino de Deus. Porque esse reino está próximo, bem próximo, pelo que temos visto na atualidade. Eu gostaria de orar com a igreja e de começar a falar sobre esse tema de abertura, o que Deus fez o homem e a mulher. A gente vai perceber que a partir daqui nós vamos ter um outro entendimento, até mesmo dos temas que nós vamos desenvolver, todos relacionados à família. Vamos orarmos, baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar aqui, arrazoando, Senhor, e refletindo sobre a tua palavra, vendo aquilo que a tua palavra diz com relação a nós, crentes, com relação à tua igreja, com relação a esse mundo, tua vontade, Senhor Deus, na vida da tua igreja, Senhor Deus. Queremos te agradecer por isso, queremos pedir que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações. Faça com que o teu Espírito Santo esteja agindo no coração dessas pessoas aqui, desses nossos irmãos, vai abrir o seu entendimento e que o teu Espírito Santo vá muito mais além daquilo que nós vamos falar aqui, juntando Escritura com Escritura, Pai, trazendo ao nosso coração coisas até mesmo que não foram citadas, mas que estão relacionadas à palavra de Deus. Faça com que o teu Espírito fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que nós vamos iniciar, como o pastor já falou, e como eu mesmo já disse nesse momento inicial, é questionamento. Nós vamos tentar responder segundo a Escritura. Porque a Bíblia tem que ser o nosso fundamento. A Bíblia tem que ser o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Então, qual o propósito de Deus ao criar todas as coisas? Ou melhor, qual o propósito de Deus ao criar homem e mulher? Olhando a Escritura de uma forma geral, nós podemos dizer que tudo que foi criado por Deus deveria, ou melhor, deve refletir a glória de Deus. Esse é o propósito primordial na criação. E na criação do homem e da mulher, do homem como ser humano. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, verso 36. Após o apóstolo Paulo falar sobre eleição, sobre predestinação, sobre o futuro da igreja, o futuro da igreja de Cristo, ele, no final, quando ele expõe toda essa doutrina, que é uma doutrina fabulosa, que é uma doutrina maravilhosa, aí ele diz lá no verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que nós estamos vendo aqui na Escritura é que tudo que foi criado, por causa de Cristo, através de
uma finalidade apontando para Cristo. Todas as coisas que foram criadas, tudo foi criado para a glória de Deus. É o que nós vemos também lá no Salmo capítulo 19, verso 1. Nesse momento nós vamos, não é temático, nós vamos percorrer a Escritura em alguns textos. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura, né? Esse percorrer da Escritura. No Salmo capítulo 19, verso 1, a palavra de Deus diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui pela Escritura que o propósito da criação era apontar para a glória de Deus. O propósito da criação, de toda a criação, era refletir essa glória. É o que nós vemos também em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20. Agora, numa situação de juízo, em que o homem não reconhece a imagem de Deus, a revelação natural que Deus revela de si na natureza e nas coisas que foram criadas, e por isso ele se torna indesculpável. Por isso o juízo de Deus vem, porque o homem não reconhece nas coisas que foram criadas a glória de Deus e a sua imagem. Lá no verso 19 e 20, a palavra de Deus é assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso os homens que não reconhecem a imagem de Deus nas coisas que foram criadas, os homens que não reconhecem a divindade de Deus, o eterno poder de Deus, aquilo que Deus criou, eles são indesculpáveis. E aí nós vamos perceber que, como Criador, o Senhor reflete a sua imagem, de certa forma, em sua criação. Nós vimos lá no Salmo 19 que reconhecemos o poder de Deus, a mão de Deus por trás da criação do universo, por trás da criação dos elementos da natureza. Os céus proclamam essa glória, o firmamento anunciam as obras das mãos de Deus. Naquilo que Deus criou, aquilo que foi criado por Deus, existe lá um traço, uma marca do Criador. E nessa perspectiva, nós podemos entender e ver claramente, nós vamos ver isso na Escritura, quando Deus cria o homem e a mulher, quando Ele institui a família, o objetivo de Deus era dar a primeira impressão da sua existência e da presença, e da sua presença na vida do homem. Quando Deus cria o homem e institui a família, nessa instituição, Ele quer mostrar a sua imagem, uma faceta do seu caráter. Abram aí Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. A Escritura vai dizer assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Percebam que esse domínio é uma característica de Deus, da soberania de Deus. O homem seria um mordomo na criação, porque ia representá-lo através do governo, do domínio sobre as coisas. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Na teologia, nós entendemos que essa imagem foi transmitida ao homem. O homem era, o que era o homem? Não era nada. Ele era um boneco de barro, feito da terra, isso que a Escritura diz. E quando Deus sopra nas narinas do homem, Ele transmite o seu espírito para ele. Ele transmite uma alma vivente que representava a imagem de Deus. Então nós homens temos atributos e qualificações que são de Deus, não são nossas. Essas nossas características
elas nos foram dadas. A inteligência, o amor, a justiça, que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. Por que são comunicáveis? Porque eram divinos. Porque Deus tinha isso na sua essência. Ele é o único ser autoexistente. A nossa existência depende dele. Então, quando ele transmite isso a nós, essa alma vivente, juntamente com esse sopro de vida, esse espírito de vida, ele está transmitindo aquilo que lhe era natural e aquilo que nós poderíamos receber. Porque existem alguns atributos que são incomunicáveis, que são exclusivos de onisciência, onipotência, onipresença. Então, quando Deus cria o homem, ele dá de si ao homem. Nós temos qualidades que são de Deus. Por isso que os nossos dons não são nossos, os nossos talentos não são nossos. Às vezes nós lidamos com isso, com as nossas capacidades, com a nossa inteligência, como essas coisas fossem nossas, tivessem origem em nós. Essas coisas têm origem em Deus. Mas não só isso, a palavra, como ele diz aqui, imagem ou semelhança, são palavras intercambiáveis, ou melhor, eles são sinônimos. O texto bíblico está dizendo nessas palavras a mesma coisa. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que significa a palavra semelhança? É interessante nós entendermos esses vocábulos. Nós entendemos o que o texto da Escritura está querendo dizer a nós. Semelhança significa conformidade entre o modelo e o objeto imitado. Nós vamos perceber, como eu já falei, que o próprio vocábulo imagem é sinônimo de semelhança. Significa dizer que o ser humano carrega traços da natureza divina, que nós chamamos de atributos comunicáveis. É interessante porque nós vamos perceber que os papéis que o homem e a mulher, que o ser humano representa na sociedade, são papéis que representam o próprio Deus. Às vezes nós não atentamos para a questão, e essa seria uma questão teológica, esses atributos comunicáveis, na questão dos papéis. Achamos que esses atributos comunicáveis só são sentimentos, justiça, amor, bondade, inteligência, criatividade. Essas coisas nos foram transmitidas por Deus para o homem. Mas os papéis e as funções que nós temos na sociedade também representam essa imagem. E o governo é um deles. Se nós abrirmos Romanos capítulo 13, nós vamos ver Deus dizendo que toda autoridade foi constituída por ele. O que a Escritura diz? Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Por que as autoridades procedem de Deus? Porque Deus é a autoridade máxima. Deus é o Senhor Supremo do universo. É Ele quem delega essas responsabilidades. Então, se existem autoridades, se Deus colocou homens para estarem na frente da sociedade, eles estão, de certa forma, representando a imagem de Deus, porque são ministros no governo da sociedade e em todos os outros governos, porque o princípio se estabelece para toda qualquer autoridade. Olha o que ele diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmo, ordenação. Versos 4 e 6, ele diz assim: visto que a autoridade é ministro. Ministro significa auxiliar direto do mandatário supremo de uma nação. Ele é o representante. O ministro, ele representa o presidente da República naquele governo, naquele ministério, melhor dizendo, específico. Ele é o responsável. Mas ele está representando quem? Um poder maior. Ele está subordinado a esse poder maior. A palavra de Deus diz que os governos, que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem,
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro, mais uma vez, de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo os homens assumindo, né, na esfera das suas relações, um papel de Deus. Deus é o governante. Deus é o Senhor. Deus é a autoridade. E Ele institui homens para representá-lo na nossa sociedade, em várias esferas. Ele fala muito, é muito interessante isso, porque a palavra de Deus aqui, próprio em Romanos capítulo 12, vai dizer que Deus é vingador. A vingança pertence ao Senhor. E na esfera da autoridade, né, na esfera do governo, o governo tem esse caráter de vingador para castigar o que pratica o mal. É a imagem de Deus sendo refletida na sociedade através dos papéis. E na esfera familiar? Na esfera familiar, nós também temos essa imagem sendo representada. A instituição família, ela representa o relacionamento de Deus com o seu povo. E isso, para nós, deve ser muito claro. Por quê? Porque a linguagem que nós vemos na Escritura, para se referir ao relacionamento de Deus com a sua igreja, para se referir a Deus em relação ao seu povo, é uma linguagem familiar. Deus é chamado de Pai. Lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, verso 9. Pai Nosso que está no céu. E aí nós vamos perceber que a paternidade e a maternidade são dois lados de uma mesma moeda. Que moeda é essa? Da paternidade de Deus. Quando Deus institui, cria o homem, é como se ele estivesse dizendo assim, parafraseando ali uma interpretação do texto de Gênesis: você não vai conseguir cumprir o propósito que eu tenho para você na sociedade e na igreja sozinho. Não é bom que eu não esteja só. Eu vou lhe proporcionar um auxiliador idôneo. E é interessante porque o que nós vamos perceber nessas duas imagens, nesses dois papéis, na realidade, a maternidade e a paternidade vão representar, serão imagens da paternidade de Deus. Vamos ver alguns textos que vão mostrar isso. Porque por vezes a Escritura vai se referir ao cuidado de Deus para conosco, mostrando o traço daquilo que nós conhecemos como cuidado maternal. Abram aí Mateus capítulo 23, verso 37. Mateus 23, verso 37. Ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os meus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quiseste. A linguagem que ele usa aqui é uma linguagem maternal, é uma galinha que tenta proteger os seus filhotes. É o que você vê na natureza, entre os animais. A mãe protege as suas crias. Jesus está falando que o sentimento dele era esse. Por quê? Porque ele era pai. Cristo é o pai do seu povo. Cristo é o pastor do seu povo. Deus é o pai do seu povo. E a maternidade, o sentimento feminino para com seus filhos, representa o sentimento paterno de Deus, que foi dividido entre homem e mulher. Isaías, capítulo 66, verso 13. Abra aí Isaías 66, verso 13. Ele diz assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Não somente nesses textos da Escritura, mas em outros textos você vai ver Deus se referindo muitas vezes ao seu povo, ao cuidado do seu povo, nesse aspecto que nós entendemos, o que nós conhecemos como maternidade. Por quê? Porque na realidade o sentimento da maternidade representa o sentimento paterno de Deus.
Deus, como Pai, tá? Divide essa responsabilidade entre os homens, quando institui esses papéis. E aí a gente já pode começar a pensar um pouquinho mais além. Por que a família é tão atacada? Por que esses papéis na sociedade, principalmente hoje em dia, não só hoje em dia, tá? Em todos os tempos foi assim, tá? São vituperados, o homem está sempre querendo mudar, porque a imagem de Deus na sua criação. Tá? O homem não é submisso àquilo que Deus criou. E tudo aquilo que Deus criou carrega um traço seu. Não é só isso. Nós estamos falando aí do relacionamento de Cristo, de Deus com o seu povo, que é um relacionamento paterno. Deus é chamado de pai, nós somos chamados de filho, né? Mas é interessante a gente perceber que a função da esposa em auxiliar o seu marido, chamada de auxiliadora, é a mesma atribuída a Deus com relação ao seu povo. Deus muitas vezes é chamado de ajudador do seu povo. Se nós pegarmos Gênesis capítulo 2, verso 18, a palavra de Deus vai dizer assim, e nós vamos colocar aí em evidência, em paralelo, alguns textos, dois textos da Escritura que terão a mesma palavra que nós vamos ler aqui com relação à mulher, a função da mulher na vida familiar, como auxiliadora, idônea do homem, atribuídas a Deus. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lá no Salmo 54, capítulo 4, a palavra de Deus vai usar a mesma palavra no hebraico, que é azar. Tá? Ela vai usar a mesma palavra para se referir a Deus, dizendo o seguinte: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Lá no Salmo 121, verso 1 e 2, é um salmo bastante conhecido, eleva os meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro, a ajuda, o auxílio, que é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, para caracterizar a função da mulher. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse vocábulo no original é azar. Tá? E é interessante, por que eu estou falando sobre... Tem muita gente que não entende de hebraico, eu também não sou um grande fera no hebraico, o conhecimento que eu tenho é básico. Mas é interessante a gente saber o radical dessa palavra, né? Azar. Por quê? Porque na formação de vários nomes de Deus, ou que se referem a Deus, essa expressão estará lá, junto com El ou Iá, que são, vamos dizer assim, duas partículas que se referem a Deus, designam esse nome no hebraico. Então, por exemplo, você tem Azareel, que significa Deus ajudou, Asriel, Deus é minha ajuda, e Azarias, o Senhor ajudou. Essa palavra, como nós dissemos anteriormente, está traduzida, ela significa como ajudadora, cooperadora, ela significa isso mesmo, ajudar, apoiar. É a mesma palavra que você tem em Gênesis capítulo 2, verso 18. O que isso significa? Significa que o mesmo qualificativo que temos de Deus com relação ao seu povo, na Escritura, Deus é chamado de ajudador do seu povo. Na vida familiar, a esposa tem a mesma função que Deus exerce no meio do seu povo, de ajudar, de trazer o socorro, de dar apoio. Percebam que na paternidade, a paternidade, aquele sentimento que o homem tem, nós vamos ver, de suprir, de proteger, aquele sentimento que a mulher tem de cuidar, de amamentar, né, de sustentar, de dar o sustento, suprir a necessidade, todos esses sentimentos são reflexos dos atributos de Deus. São reflexos do sentimento, a imagem do sentimento de um verdadeiro Pai, que é Deus.
o verdadeiro sentimento de paternidade e de maternidade, ou melhor, o verdadeiro sentimento de paternidade, que inclui esses dois sentimentos humanos, estão em mim de forma perfeita. Eu sempre falo para os meus filhos, o verdadeiro pai de vocês não sou eu, é Deus. Deus é o verdadeiro pai de vocês. E a Escritura vai mostrar isso claramente. Tá? Que o nosso Deus, Ele é o nosso verdadeiro pai. Lá no Salmo 27, verso 10, tá? Isaías 45, 15 e 16, vou ler Salmo 27, 10 primeiro. A palavra de Deus diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, o pai de vocês, a paternidade humana pode abandonar vocês, mas eu jamais abandonarei. Como Pai celestial, como Pai eterno, como verdadeiramente o verdadeiro Pai. Abram aí Isaías 49, verso 15 e 16. Olha a linguagem que Deus usa aqui nesse capítulo, nesses versos, muito interessante. Para perceber que o sentimento que Deus tem por nós é superior ao sentimento que os nossos pais têm por nós. O cuidado que Deus tem por nós é superior ao cuidado que os nossos pais têm por nós. E quando nós pais, eu vou até me adiantar, cumprimos os nossos papéis, como a Escritura mesmo diz, para com os nossos filhos, nós estamos na realidade manifestando a imagem de Deus, revelando Deus de forma natural, tá, aos nossos filhos. A revelação natural aí é lógico acompanhada da revelação especial, porque nós estamos indo para a palavra de Deus para saber qual é a minha função, qual é o meu propósito diante de Deus como pai, como mãe desse mundo. Qual é o que eu devo fazer para fazer a vontade do Senhor na vida da minha família? Quando eu faço isso, eu estou representando a imagem de Deus em nós. É a primeira pregação do Evangelho que o homem tem. E aí, de uma maneira geral, não só os crentes, mas até mesmo os ímpios. É a primeira mensagem do Evangelho que se tem, através da revelação natural. É a família, é a imagem materna, a imagem materna. Olha o que diz Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compareça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Sabe o que quer dizer escrever na palma das mãos? Eu vou dizer isso com um desenho. Eu gosto muito de ver desenho, né, de criança. Aí tem um Toy Story. Não sei se alguém já viu o Toy Story 1, 2. O que os bonecos faziam quando iam para uma casa? O que os bonecos faziam? O dono dos bonecos fazia. Escrevia o nome dele na patinha desses bonequinhos. Para que eles percebessem ali na história, os bonecos eram animados, né? Quando eles escreviam, meu nome era Andy. Aí mostrava na sola do sapato dele o nome de quem ele pertencia. Quando Deus diz que nós estamos escritos nas palmas das suas mãos, Ele está dizendo que nós pertencemos a Ele, que nós somos seus filhos, que nós somos dele, e por causa disso, por mais que o sentimento natural de mãe, de pai, por causa do pecado, tá, se esqueça dos seus filhos, é o que nós temos visto, Deus jamais vai esquecer de nós, porque
que Ele é o verdadeiro Pai. Mas não é só essa linguagem que nos faz dizer isso. Né? Nós vimos o relacionamento de Deus com o seu povo, a linguagem de pai e filhos. Né? Nós vimos no relacionamento, e vamos ver mais adiante, Cristo com a igreja, né? Essa linguagem, né? A imagem do relacionamento do esposo com a esposa, a imagem do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Nós vemos claramente essa relação familiar que se estabelece, né? De Deus para conosco, e a nossa família ser imagem disso. Né? Nós somos chamados filhos de Deus. Cristo é chamado de nosso irmão primogênito. É o que nós vemos lá em Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Lá em Romanos capítulo 8, verso 29, olha o que a palavra de Deus diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, né? Entre muitos irmãos. Não é à toa que essa linguagem é usada na Escritura. Por quê? Porque a nossa família, ela tem que representar, uma imagem do relacionamento de Deus para com a sua igreja. O relacionamento de um pai para com o filho deve representar a imagem de Deus, porque essa é a primeira imagem que ele tem na sua vida. Quando uma criança nasce, que nasce debaixo da proteção dos pais, do cuidado dos pais, você está dessa forma, tá? Pregando o Evangelho para ele. Porque ele vai ver que o paralelo desse relacionamento está representado na Escritura com relação a Deus, relacionado a nós, como igreja, que somos chamados de filhos. Os judeus entendiam isso. Os judeus entendiam que Deus é o Pai dos crentes e, como Pai, Ele cuida de seus filhos. Quando nós estamos cuidando dos nossos filhos, nós estamos apresentando o caráter de Deus. Quando nós estamos protegendo, estamos ensinando, estamos disciplinando os nossos filhos, nós estamos, na realidade, mostrando o caráter de Deus Pai para conosco. Nós estamos preparando os nossos filhos para ter um relacionamento com Deus. Quando a nossa vida familiar, quando os papéis de uma família são bem definidos, nós estamos preparando os nossos filhos para se relacionarem com o Senhor. E não somente com o Senhor, mas também com a sua igreja, com os nossos irmãos. Se nós abrirmos lá João capítulo 8, abra aí João capítulo 8. Os versos 38 e seguinte, o verso 38 vai dizer assim: Jesus falando para os fariseus: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Aí eles começam a dizer: não, nosso pai é Abraão e tal, Aí no verso 39 diz assim: então ele respondeu: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais a obra de Abraão. Mas agora vocês procuram tirar a minha vida. A mim que tenho falado a verdade a vocês. Abraão não procedeu assim. Aí ele diz assim: vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Os judeus entendiam que o verdadeiro pai que eles tinham era Deus. Esse é o verdadeiro pai. O nosso verdadeiro pai é Deus. Os nossos pais, eles são a imagem de Deus, deveriam ser. Eles foram criados para ser a imagem de Deus na vida dos seus filhos.
Agora é interessante porque a relação, tá, familiar, comparada à igreja, a ação de Deus, o relacionamento de Deus com a sua igreja, não para por aí. Né? Se nós abrirmos aí Efésios capítulo 3, verso 6, ele vai dizer que nós somos filhos, e como filhos fazemos parte do seu corpo, do corpo de Cristo. E a partir dessa imagem de fazer parte do corpo de Cristo, que está se referindo à igreja, nós vamos ter uma outra imagem, que também é manifestada no relacionamento familiar. Lá em Efésios capítulo 3, verso 6, assim, a saber, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ele diz, somos cordeiros, membros do mesmo corpo. E aí nós vamos ter uma linguagem, membros do mesmo corpo, fazer parte do mesmo corpo, que vai remeter à igreja. Porque a igreja representa um corpo com Cristo. E nessa imagem de um corpo com Cristo, nós temos aí o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, que deve representar a imagem do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Olha o que diz Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais adiou a sua própria carne, antes alimenta dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E aí ele continua, porque somos membros do mesmo corpo. E ao falar dessa unidade da igreja com Cristo, ele diz assim, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí ele vai dizer assim, não, mas eu não estou falando do relacionamento conjugal. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Essa imagem ela é tão fundida uma na outra, que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha só, eis que deixará o homem, pai e mãe, virar sua mulher, e dois se tornarão sua carne. Eu não estou me referindo ao homem, não, estou me referindo a Cristo, a sua igreja. E essa passagem é muito interessante, por quê? Porque nós estamos vendo muitas coisas aí. Nós estamos vendo que da mesma forma que Cristo é um com a sua igreja, sendo cabeça do corpo, tá? O homem é um com a sua esposa, é o cabeça da mulher. E nós temos vários textos que vão comprovar isso na Escritura, tá? Que a gente pode colocar em paralelo, mostrando que Cristo é o cabeça. Como Colossenses capítulo 1, verso 18 diz assim, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todos ter a primazia. Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Mas seguindo a verdade do amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pela sua toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em Colossenses capítulo 2, verso 19, mais uma vez a palavra vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós estamos vendo aí que a palavra está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, marido, cabeça da mulher. Por quê? Porque da mesma forma que Cristo é autoridade sobre a igreja, o marido é autoridade sobre a mulher. Da mesma forma que a autoridade de Cristo, tá? Não é para exercer domínio, tá? Nem força, mas é para cuidar e proteger. Domínio e força é o conceito do mundo de autoridade.
a autoridade do homem como cabeça da sua mulher para cuidar e proteger. Ele é o cabeça da família porque ele dirige a sua família. Ele é o cabeça da sua esposa porque ela é um corpo com ele. Porque ele cuida dela, ele protege como Cristo faz com a igreja. Percebam como essas imagens elas são extremamente significativas, porque elas estão apontando para o relacionamento de Deus para a nossa igreja, para um caráter que é exclusivo de Deus, que nos foi dado para nós apresentarmos essa imagem de Deus na sociedade, na vida da igreja e nas nossas próprias vidas. Até mesmo a disciplina exercida pelo Pai, biblicamente, ela vai retratar o caráter de Deus na vida do seu povo. Então, no trato dos pais para com seus filhos, no que se refere a essa disciplina, estamos apresentando um caráter de Deus na vida dos nossos infantes. A Bíblia diz aqui no capítulo 6 de Efésios, verso 4, pais, nós vamos falar sobre esse texto explicitamente, o que significa isso. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Quando nós exercemos isso, nós estamos, na realidade, agindo na vida dos nossos filhos, para que eles possam se relacionar com Deus. Quando disciplinamos os nossos filhos, segundo a Escritura, como a Bíblia nos diz, e aqui nós vamos ver que há um princípio da vara, da disciplina com vara, ou seja, da disciplina física, juntamente com a instrução, não é somente a disciplina, não é somente bater, mas é ensinar, juntamente com a disciplina física, a instrução. Quando nós fazemos isso, segundo a Escritura, nós vamos falar sobre isso, porque muitos crentes desconhecem completamente a disciplina bíblica com vara. Nós estaremos, na realidade, representando Deus na vida dos nossos filhos para a sua disciplina e instrução. É a imagem de Deus que disciplina seu povo, tendo reflexo na imagem do Pai que disciplina os seus filhos. Hebreus, capítulo 12, versos 4 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, para convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem demais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em nossa submissão ao Pai espiritual e então veremos? Percebam claramente aqui que a disciplina no lar, uma disciplina bíblica, que não será perfeita, porque nós não somos perfeitos, tá? Mas é uma disciplina que o Senhor nos manda exercer na vida dos nossos filhos. Quando nós fizermos isso, nós estaremos ensinando os nossos filhos a se submeterem à disciplina e à administração do Senhor. Eu vou contar uma experiência. Eu sempre conto essa experiência, porque ela é realmente até marcante para mim. Tá? Não porque eu não esperava isso do meu filho, mas porque é uma coisa que você não vê. Eu fui muito rebelde na minha adolescência. Meus filhos não foram assim. Nós éramos um pouco conhecidos, muito diligentes com relação à disciplina com vara no Senhor. E aos 21 anos de idade, ele começou a namorar uma menina crente,
Mas eu estava vendo que o namoro não estava dando certo. Tá? Estou vendo ele. Namoro, quando o rapaz está namorando uma menina, ele fica todo feliz, aquela coisa. Mas ele namorado, ele sempre gostou dessa menina, né? E até uma determinada idade ele não poderia namorar com ela, né? Porque a minha perspectiva, a perspectiva nossa lá em casa, e bíblica também, né? Namorar para casar. Então você só começa a namorar uma menina quando você tiver condições para isso. Antes disso, não. Né? Pode olhar, pode gostar, pode fazer o que quiser, mas namorar, né? Não é proibido. Proibido é namorar, antes da idade correta. E aí ele começou a namorar essa menina e a coisa começou a funcionar. Então, eu comecei a perguntar como é que são as coisas. A mãe sempre, né? Aquela coisa toda, né? Eu estou vendo aquele alvoroço na casa, né? E aí o que está acontecendo? Nada. O que está acontecendo? Não está acontecendo. Eu chamei ele para conversar. E ele me explicou, falei, meu filho, vai ser assim, tá? Tá, tudo bem, deixei. A coisa não andou, só piorou. Aí eu chamei e falei, meu filho, não tá bom isso, não vai ser assim. Termina esse namoro. Nem você, nem ela estão prontos para isso. Apesar de ter idade, ele já tem idade. Não vai dar certo se continuar assim. Acaba. Ele disse para mim, chorando, pai, eu gosto dela. Eu falei, eu sei. Vai ser melhor você terminar. Sabe o que ele fez? Terminou o namoro. Ele foi lá na casa do pai dela, porque quando ele começou a namorar com ela, ele foi lá na casa do pai dela. Nós orientamos assim com os filhos. Eu quero namorar com você, vai conversar com o pai dela. Às vezes os pais ficam assustados. Meus filhos chegam lá, eu quero me casar com a sua filha. Porque tem que ser assim, né? Senão nós estamos ensinando os nossos filhos a casarem, ter um relacionamento, abandonar esse relacionamento, né? É lógico que quando um rapaz crente procura uma menina, né? Crente, ele já deve ter, juntamente com a ajuda dos pais, ele deve ter, não, é isso aí. Por que não vai dar certo? Às vezes não dá, né? Mas a tendência é dar 80% de chance de dar certo. Né? E aí ele foi na casa dessa menina e olha, eu quero namorar sua filha porque eu quero me casar com ela. Aí o pai deixou. Né? E agora ele vai terminar. Foi um parto para ele. Né? Ele teve que ir lá na casa do pai dessa menina. Teve que dizer para ele, que ele estava terminando, porque o pai dele tinha dito assim, ele estava obedecendo a voz do pai. Por que um rapaz de 21 anos de idade faz um troço desse? A Simone, de vez em quando, ficava brincando comigo. Às vezes eu estava dando bronca a ele, né? Estava falando com ele, né? Aí estava assim. Meu filho tem 1,80 m e alguma coisa. Aí, Lorena, é hilário ver você, às vezes, dando bronca no Lucas, né? Coisas assim, triviais, né? Porque você, desse tamanho, aquele homem desse tamanho, ele é forte, agora ele está mais magrinho, mas ele é forte, né? Por quê? Porque você não vê isso. Pelo contrário, é o contrário que você vê por aí. Mas por que é o contrário? Porque esses jovens não foram criados na disciplina de gostação do Senhor. Eles não foram tratados como indivíduos, como pessoas, eles não foram respeitados na sua individualidade desde a mais terra infância. Nossos filhos não são propriedades nossas. E uma coisa que a gente precisa entender quando a gente disciplina uma criança, quando a gente dá bronca no filho, né? Ou melhor, quando a gente instrui, é que ele é um indivíduo. O mais infante que seja, ele é um indivíduo. Ele é uma pessoa, a parte de você. E você deve respeitá-lo na sua individualidade. Né? Então, quando você chamar a atenção dele, der uma bronca, instruí-lo, né?
na sua mente você deve pensar, é um irmão em Cristo. E, geralmente não é assim que a gente trata os nossos filhos. A gente trata os nossos filhos muitas vezes como se fossem coisas. Mas eles são filhos de Deus, uma herança do Senhor. Mas por que um jovem de 21 anos que já trabalha, já tem o seu emprego, né, obedece um pai dizendo para terminar o namoro? Porque a ideia aí é que o pai não se mete no namoro, né? A casa não é assim. A casa, todos nós nos envolvemos nos relacionamentos dos nossos filhos. Uma coisa que eu sempre falo, né? Na nossa sociedade, os rapazes eles escolhem, né? As moças escolhem. E em outras sociedades, são os pais que escolhem. Nenhum modelo nem outro é melhor do que o outro. Tá? São só modelos culturais. Eu sempre digo para os meus filhos, nunca vou dizer para você, obrigando, namora com essa menina, né? Porque eles vão escolher. Mas eu vou dizer para ele, não namore com essa. Porque eu tenho como pai essa responsabilidade e essa autoridade. E se os nossos filhos não forem criados desde pequenos, disciplinados nisso, quando eles chegarem na idade adulta, a gente vai ver que eles estão, tá, na janela, a 20 metros do chão, como uma criança pequena, se pendurando. Você vai dizer para ele assim, desce daí, que ele não vai atender você. Ele vai cair lá embaixo. Mas quando eles são criados em disciplina e demonstração do Senhor, você vai dizer para ele, meu filho, eu não quero que você faça isso. Com todo respeito, com toda consideração, porque é um homem que está à sua frente. Né? E ele vai dizer assim, sim, meu pai, vou fazer aquilo que o Senhor. Ele diz, com o coração doído. Tá? Não tendo prazer nisso, porque eu queria fazer diferente, mas eu vou obedecer a sua palavra. É isso que o texto está dizendo aqui. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, frutos de justiça. Depois de um determinado tempo, ele chegou para mim e falou assim, depois que a paixão passou, né? Ele chegou para mim e disse assim, pai, o senhor tinha razão. Na hora ele não sentia isso, na hora ele não conseguiu ver. Mas depois ele viu isso. O que é engraçado é que ele vai casar com essa moça. Está noivo dela. Tá? E foi extremamente importante esse afastamento dele, porque nenhum dos estavam preparados para assumir aquele relacionamento, principalmente ela. E aí o tempo passou, ele amadureceu de um lado, ela do outro. E hoje eles estão juntos. Ele está noivo dela, vai casar com ela. Imagine se ele não seguisse a instrução do pai. Ia chegar um momento, ele poderia se casar até com ela, e a coisa não ia andar, porque não começou bem. Eles poderiam terminar e nunca mais retomar esse tipo de relacionamento. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Na realidade, o que a Escritura vai falar? Por que Deus fez o homem e mulher? Deus fez o homem e mulher para que a sua imagem fosse manifestada através dos papéis que eles exercem na sociedade. Quando nós, crentes, apresentamos um padrão bíblico de vida familiar, com seus papéis bem ordenados e exercidos, executados, nós estamos brilhando a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Quando um pai e uma mãe vivem verdadeiramente o Evangelho, refletindo o padrão bíblico de paternidade e maternidade, eles estão expressando o próprio caráter de Deus. A primeira imagem que o homem tem da existência de Deus, a primeira imagem na revelação natural da presença da existência de Deus é a família. Porque quando nós, homens e mulheres, principalmente nós, homens e pais, somos modelo bíblico de pais, que a Bíblia nos instrui a ser, nós estaremos refletindo a imagem paterna de Deus.
familiar boa com seus pais, por qualquer motivo, não tinha um pai, não tinha uma mãe, ou tiveram pais que eram bêbados, que batiam nas suas mães, que usavam da violência para com seus filhos, isso não é disciplina. Pais que não representavam essa paternidade de Deus na vida dos seus filhos, como essas crianças elas têm dificuldade, como essas pessoas têm dificuldade de aceitar a existência de Deus, o amor de Deus, antes da sua conversão. Por quê? Porque a família, porque os pais representam essa imagem. Porque a primeira imagem de Deus que temos vem da família, ou seja, dos pais, do seu cuidado e dedicação. E não só isso, você sabia que o casamento, o amor conjugal entre um homem e uma mulher representa o amor de Deus com a sua igreja? O livro de Cantares é um livro que fala do relacionamento amoroso, mas o que está por trás ali é o relacionamento de Cristo com a igreja. É isso que nós vemos ali. A igreja é chamada de noiva, de esposa. E por que isso? Porque quando nós, cônjuges, vivemos conforme as Escrituras, o homem como líder, sua esposa em submissão a ele, sua auxiliadora idônea, nós estamos representando o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 5, verso 31, quando o apóstolo Paulo diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo da igreja. E se nós formos pegar esse texto, ele está lá em Gênesis, no capítulo 2. Quando Deus cria a mulher e traz ao homem. Sabe qual é a relação que existe, que Paulo está falando aqui? Eu não estou me referindo ao esposo, mas estou me referindo a Cristo. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo abandona o Pai. Ele abandona a sua glória. E ele se torna um com a igreja. Ali nós temos uma primeira imagem do Evangelho da graça de Deus. Cristo abandonando a sua glória e se unindo num só corpo com a sua igreja. Como um homem se une num só corpo com a sua esposa. Queridos, esse tema sobre família é um tema extremamente importante. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando como família da fé, para nós representarmos as nossas vidas no relacionamento de Deus com o seu povo, de Cristo com a sua igreja. O Senhor quer ver a sua imagem em nós, através dos papéis que exercemos nesse mundo. Por isso que Ele estabeleceu papéis bem definidos para o homem e para a mulher, para que eles possam refletir a glória de Deus. Então, quando esses papéis eles são corrompidos, a glória de Deus está sendo turvada. A glória de Deus está sendo corrompida. A imagem de Deus da criatura está sendo corrompida. O Catecismo Maior, na sua primeira pergunta, ele diz qual é o fim principal do homem. O fim principal é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E a palavra glorificar seria fazer a vontade revelada de Deus. E essa ordem é extremamente didática. Por que o glorificar vem primeiro que gozar? Porque só podemos gozar de Deus, ter satisfação nele, ter prazer em Deus, quando glorificamos primeiro, ou seja, quando nós fazemos a sua vontade. Nos papéis que Deus estabeleceu na sociedade, nós temos a imagem refletida de Deus. Quando nós corrompemos esses papéis, estamos corrompendo a imagem de Deus na criação. E é isso que a gente vê lá em Romanos, capítulo 1, verso 18 a 21. Os primeiros versos diz: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que se pode conhecer de Deus, manifesta entre eles. E os homens se tornam culpados diante de Deus. E caem em pecados grosseiros,
porque rejeitam a imagem do Criador na criatura. Rejeitam aquilo que Deus estabeleceu na sociedade. Rejeitam a autoridade, porque todas essas coisas representam a Deus, são imagens de Deus. Então, por que Deus fez homem e mulher? A nossa conclusão é a seguinte: é a partir disso que nós vamos desenvolver todos esses temas, porque através deles, através desses papéis bem definidos, a imagem de Deus fosse repetidamente lembrada por meio da instrumentalidade dos homens na vida da sociedade, para que pudessem representar esses papéis, a imagem de Deus. E essa imagem está sendo formada em nós. Como diz Romanos capítulo 8, verso 9. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Eu não acredito em teoria da conspiração, tá? Mas acredito sim que Satanás, de forma articulada e inteligente, tenta destruir de todas as formas a imagem de Deus na sociedade, por aquilo que Ele criou. E nós, como igreja, somos chamados a refletir essa imagem em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas relações. Você entende por que hoje a família é tão atacada? Sempre foi. Você entende porque as leis como que protegiam a família, como por exemplo a adultério, né? A lei do matrimônio, né? Hoje você pode ter, como é que eles chamam? União estável, guarda compartilhada. Todas essas coisas, na realidade, são depravações, de distorções daquilo que Deus estabeleceu. E ao estabelecer isso, Ele imprime a sua imagem, porque o que nós estamos representando é o seu caráter, o caráter de Deus, os nossos papéis. Quando um pastor prega, ele é fiel às Escrituras, não é ele que está pregando, é Cristo que está falando através dele. Quando eu, como pai, exerço autoridade, sou cuidadoso, amoroso com os meus filhos, firme, amo a minha esposa, protejo, sustento os meus filhos, a minha família, conforme as suas necessidades. Eu estou, na realidade, refletindo o caráter de Deus na vida deles. E eles vão olhar para mim, agradecer a Deus. Por quê? Porque é Deus que está fazendo isso através de nós, pela nossa instrumentalidade. Por isso que a família é um ponto extremamente essencial na vida da igreja. Teríamos aí outras coisas a dizer, né? Mas hoje, e nessa perspectiva do nosso congresso, nós não vamos abordar isso, né? Mas teria o aspecto da família e da aliança também. Nós vamos citar algumas coisas. Não é à toa que o pacto que Deus faz no seu povo, o pacto familiar. Porque é dessa forma que a sua imagem é manifestada na vida da igreja e no mundo. Para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito da nossa existência. Porque Deus fez homem e mulher? Porque Ele queria que, através dos papéis bem definidos, a sua imagem fosse revelada. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra,
queremos pedir que o Senhor esteja guardando todas essas coisas do nosso coração e aumentando a responsabilidade que temos diante do Senhor e diante dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, Senhor Deus, de representarmos, Senhor Deus, a imagem de Deus na vida deles. Eles olharem para nós, Senhor Deus, e verem através de nós a bondade, a misericórdia e o amor de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar novamente o Salmo 16, suplicando que o Senhor guarde a nossa família. Minha alma
bem frequentes nas visitas, outros talvez venham pela primeira vez, e esses eu queria conhecê-los. Queria que você que veio pela primeira vez à nossa igreja pudesse dar um sinal e dizer de que comunidade ou de que igreja você vem. Igreja Presbiteriana Central, seja muito bem-vindo, Deus nos abençoe. Ali. Congregacional Conservadora das Malvinas. Seja muito bem-vindo, Deus abençoe a vida de vocês. Igreja de Nova Vida, Deus abençoe, irmão. Eu queria que você levasse o nosso abraço para o seu pastor e espero termos aqui durante o café teológico. Esse é um final de semana especial. É comum que as pessoas de outras igrejas possam participar desses eventos, então espero a companhia de vocês durante o final de semana inteiro. Amanhã eu os convido novamente, as mulheres vão se encontrar aqui a partir das 16 horas, vão ficar com a irmã Simone. Simone está aqui, não sei quem não conhece, Simone está aqui ao lado do pastor Everton, que dará um tchauzinho, depois você pode conhecê-la. Ela vai ficar aqui com as mulheres, vai falar sobre 3 temas relativos ao universo feminino. Não são palestras apenas para mulheres casadas, né? São palestras para o âmbito feminino. Então, todos os aspectos que forem possíveis serem tratados amanhã, das dificuldades da vida da mulher, como uma mulher segundo a Escritura, vocês vão poder ter a oportunidade de ver a partir de amanhã, mas não só amanhã, como também no domingo pela manhã, na escola dominical. Nós vamos ter 2 turmas, as mulheres vão ficar também com a irmã Simone, as mulheres e crianças, e o pastor Érico vai ficar com o resto da igreja. Então, amanhã às 4 horas, mulheres aqui no salão de cultos da nossa igreja, e os homens no mesmo horário, a partir das 16 horas, com o pastor Érico, lá no Hotel do Vale, fica aqui pertinho, perto do viaduto. Eu espero tê-los aqui novamente amanhã, e Deus abençoe a noite de vocês, e Deus abençoe todo esse final de semana, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a nossa igreja. Leve o nosso abraço, Deus os abençoe.